Por exemplo, nós temos o caso da menina Isabela, que a Cantanhede aqui, Eliane, que é colunista da Folha de São Paulo, publicou em 2008. Observe como a assinatura, gente, ela é importante. A assinatura como também o ano para você se localizar no texto. Nesse aqui em questão, tem-se uma discussão sobre a evidência dada ao caso da morte da menina e os impactos tanto positivos quanto negativos desse papel da imprensa na difusão do caso, certo? Até porque teve, por um lado, inclusive aí você percebe como uma contra-argumentação aparece no texto. Ela vai dizer que tem algo positivo porque os relatos serviram para alertar a sociedade sobre os impactos das pessoas que têm assumido o papel de responsáveis. Será se elas realmente estão preocupadas com a segurança das nossas crianças? Certo? E as tantas Isabelas que estão sendo vítimas de violência ou foram mortas e não tiveram esse mesmo destaque. E também traz a discordância desse argumento ao apontar que houve, em muitos casos, uma estereotipação sobre a figura da madrasta e dos pais, certo? Especificamente em conversas familiares, em conversas nos barzinhos. Ele fala que muitos acabaram generalizando, né? A autora ela traz esse argumento, mas que embora todo esse aspecto negativo, ela diz que por um lado tem uma perspectiva boa, porque no mínimo o que se pode esperar é que esse caso serviu para dar margem, para vasculhar toda a história e tentar encontrar o que teria sido os interesses por trás dessa atitude tão maléfica, certo? Aí perceba como o jogo da opinião, ele aparece no texto, ele vai sendo utilizado tanto para defender um ponto de vista quanto para negar. Vocês podem ler depois no slide, mas basicamente o que é que nós temos? Uma articulista que traz a noção de culpa e de responsabilidade e pega um caso para poder mostrar que não foi só a morte, a notícia não é o valor do caso não foi só pela morte da menina, tem uma importância por trás dessa evidência toda, mesmo que negativa por trazer o fato dela ter sido morta de maneira tão vil e maligna, mas também para servir de referência e alerta para o restante da sociedade. Aqui nós temos um outro slide que menciona algumas características importantes. Lembrem-se que de natureza organizacional, o aspecto do próprio processo de estrutura e da voz discursiva no texto. Por exemplo, o artigo de opinião vai se diferenciar da redação argumentativa, porque é bem comum ela não usar a primeira pessoa do singular, por exemplo. A redação não usa, mas o artigo de opinião tem essa liberdade. Você pode utilizar tanto a primeira como a terceira pessoa do plural, do singular. Você tem, vai depender muito do perfil de escrita que você está adotando, do periódico. Claro, no entanto, que existem portais de notícias como a Folha de São Paulo, Estadão, G1, Globo, tantos outros aí espalhados pelo Brasil e mundo afora, que possuem normas de publicação. Isso quer dizer que eles vão dar prioridades para marcas específicas. Como assim, Nelson? Você não disse que o articulista tem liberdade no seu texto? Ele tem mesmo, de fato. Mas, por exemplo, Zé Nelson, os artigos publicados aqui, eles costumam apresentar as críticas em terceira pessoa. A gente não trabalha com primeira porque é uma norma gramatical de todo o jornal. Você pode escrever o que você quiser, mas no padrão em terceira. Mais ou menos nessa lógica. Mas, enquanto gênero textual, vai depender de você assumir um caráter pessoal e impessoal no seu texto. Para além disso, você tem a questão do próprio efeito de verdade, que é a questão de atribuir ao assunto uma coloquialidade do presente. Os pesquisadores da universidade, os pesquisadores da área de educação demonstram que grande parte dos fatores, isso, da ideia de que é algo contemporâneo, que está no presente, e dá uma sensação de que você tem, que não é só uma alegação sua, é uma alegação de outras pessoas, mesmo que elas não estejam evidenciadas em forma direta, os nomes dentro da discussão. Estratégia comum, como eu já mencionei ao longo da aula, na aula anterior, a coisa da pergunta retórica é uma estratégia. Inclusive no slide você consegue perceber em alguns momentos o uso desse recurso argumentativo, essa estratégia linguística, justamente para fazer com que você veja, pô, ele está argumentando isso para quê? Por que ele está questionando esse fator? Fez isso? Pera, interessante.
Mas eu nunca tinha pensado por outro lado, e também tem uma marca interessante, gente, do uso dessa pergunta retórica, porque ela, em alguns momentos, a depender do tino, que é o perfil de escrita desse articulista, fazer com que ele insinue duas perspectivas sobre um tema em questão e fique a critério do leitor do texto assumir um lado. Ele não deixa, ele finaliza de forma aberta. Por exemplo, vamos imaginar que eu escrevi um texto falando sobre a maioridade penal e apresentei os dois lados, contudo tem isso, tem todas essas questões, e aí eu finalizo com a seguinte expressão. Pois é, em todos esses fatores existem vantagens e desvantagens. Qual teria sido o melhor caminho? Fica a dica. E aí deixa aberto, por exemplo, uma pergunta como essa no final. Depende muito do perfil, do texto, claro. E a pessoa, a depender dos elementos discursivos apresentados no texto, ela vai ter uma noção se ela vai ser favorável ou contra. Lembrem-se que o artigo de opinião ele utiliza a contra-argumentação e o argumento por meio de elementos que sustentem a sua fala para organizar, para se organizar enquanto texto. Não é uma coisa, enquanto texto, nem uma coisa, não é uma produção textual baseada apenas na minha opinião pessoal. Eu acredito nisso porque pesquisas revelam isso e levam a isso, porque fulano de tal pesquisou isso, então a reflexão pode ser vista dessa forma. Você vai articulando ideias para sustentar a sua visão e tudo isso de forma linear, ok? Essa parte é a parte triste, vamos aqui, titia. Pois é, gente, infelizmente não existe, na verdade, felizmente não existe esquema de artigo, de opinião, não tem. Lembra que eu falei a vocês do uso dos conectivos, a questão da referência do uso dos advérbios, dos adjetivos para demonstrar certeza, insatisfação, crítica ou reflexão no texto? Vai depender sempre da estratégia discursiva que você adota e o domínio das normas gramaticais. Isso quer dizer que eu não simplesmente escrevo uma frase por escrever só para abrir o meu texto, só para iniciar o meu desenvolvimento. Eu preciso entender por que eu estou ressaltando dessa forma. Cara, não, o problema da cultura do Brasil é uma cultura pobre, uma cultura desvalorizada. Então, se fosse discutir sobre violência, a violência é um problema histórico. A violência é uma cultura historicamente naturalizada pelo poder público ou pela negligência do poder público. O uso inteligente das palavras, os advérbios, adjetivos, as locuções prepositivas, conjuntivas, o adjunto adverbial, todos a depender do sentido adotado para atenuar ou acentuar o sentido do seu texto, seja para um questionamento, para uma problematização mais aprofundada, para uma crítica social, para uma lógica retórica de discurso, tudo isso de maneira estratégica você vai utilizar para promover o encadeamento das ideias. Gente, aqui tem basicamente um panorama de como funciona os portais de notícias, né? Os jornais digitais, como é que eles organizam as colunas, só para vocês perceberem. Lembrando, gente, os artigos de opinião de opinião são assinados, eles não são construídos simplesmente só postados lá com a menção do jornal, porque senão quem ler aquele texto vai pensar que é uma notícia ou é um editorial da organização. Por que eles são assinados os artigos, Zé Nelson? Porque é de inteira responsabilidade do autor do texto que está ali contido. Se ele fizer alguma ofensa, vou repetir isso de novo, que vá de encontro à figura pública de uma organização ou de uma pessoa jurídica ou social, quem vai ser processado não é o jornal. Quem vai ser processado é o autor do texto. Então, nós temos aqui carta capital, você tem a seção do site, inclusive os artigos podem ser publicados em revistas. Aqui você tem o título, chamada, alguns apresentam um subtítulo. Olha a menção de opinião, já permite a noção de que é um texto que foi organizado em uma coluna, ou um espaço dedicado a essa função. Embaixo aqui tem um nome, gente, e o dia que foi publicado. Dia, às vezes, em alguns periódicos de notícia, você tem a própria data mesmo. A galera parece que gosta de publicar texto de madrugada. Aqui, por exemplo, ó, o VAC escreveu esse texto sobre a questão do vírus, né? Eu percebo como o título ele chama, ele atrai a pessoa. Vírus vai decidir. Vai decidir o quê? Tô passando agora na frente no jornal do Estadão e eu vejo um título desse, cara. Deixa eu ver o que é isso, velho. Será que é alguma onda? Alguma treta?
Quando eu clico, o que que tem na descrição ou lá ou aparece na frente do portal? Ninguém lidera em qualquer direção no principal cisma da política. Você percebe que o VAC aqui está escrevendo numa coluna de articulistas que falam sobre política, então deve ser uma coluna especializada na pauta. E esse texto em questão vai tratar sobre isso. Foto, o que denota o que eu já havia dito anteriormente, é um texto assinado, ó, William Vac, Estado de São Paulo, que é o Estadão, a data que foi publicado o texto e o horário. A galera gosta de publicar de madrugada. Gente, tá vendo isso aqui? Conteúdo exclusivo para assinantes. Isso quer dizer que nem todo texto de opinião publicado nas colunas está acessível para todos. Em alguns casos, você tem que pagar para ter acesso a esses textos. Nós vamos ver isso mais à frente. Aqui você tem uma divisão da folha, que é basicamente construída a partir do que é publicado no dia, mas você pode ir nas seções específicas. Colunas de convidados, pessoas de notoriedade social que recebem, são chamadas para escrever sobre alguma pauta ou alguma notícia, alguma questão. Ex-colunistas, que são aqueles que já saíram do jornal. Colunas específicas, aí você vê aquilo que vocês viram nessa seção aqui de política. A Folha também se organiza em pautas específicas, colunas do cotidiano, política, culinária. Vocês veem, e isso fica perceptível aqui, por exemplo. O Ponder mesmo, ele escreve sobre situações do cotidiano, é uma coluna mais aberta. Então vai de política à arte, por exemplo. E aí, aqui você tem a chamada, que é a manchete com o título, a hora que ele publicou, 1 hora da manhã, no dia 13 de abril de 2020. E-mail pessoal do Ponder, que é o e-mail da Folha de São Paulo que ele tem, o título com o titulão, o nome dele em evidência, e você claramente já sabe, só para relembrá-los, o artigo de opinião, quem responde é o autor, tá? Por isso que ele já está em evidência aqui para a pessoa já ter noção. Isso não foi a Folha que escreveu, isso foi o Ponder que escreveu, certo? Aqui tem um exemplo também de outro periódico, de como é organizado as informações. A Carta Capital, por exemplo, você clica em opinião e você tem a noção de quais são os articulistas envolvidos. Guilherme Boulos, por exemplo, ó, que a gente viu numa aula anterior, tantos outros. A Folha tem mais colunistas do que a Carta e do que o Estadão. Ela tem um leque bem maior, mas isso varia de jornal e para tamanho também, certo? Aqui tem o Nexo, que é um jornal também muito comum no Brasil, embora seja caro a assinatura, né? Limite de acessos, mas ele tem uma organização muito parecida. Você tem os articulistas e tem os textos que eles publicaram dentro de um período. Eles costumam, inclusive, partirem de textos com dias específicos da semana. Por exemplo, Pondé toda quinta, a Bergamo, dia de segunda e quarta e sexta, às 10 horas ou às 12 horas. Depende muito de autor para autor. E também tem o caso dos colunistas de famosos, que, embora para alguns sejam assuntos banais, cara, fica escrevendo sobre Pablo Vittar, sobre moda, sobre fulano, Beltrano, Cicrano. Não, peraí, cara. Eles também são articulistas de opinião e possuem em seus espaços uma estrutura muito parecida com os anteriores. Por exemplo, Léo Dias, que é apresentador de TV, se eu não me engano, da Rede Record, do SBT. Dentro do site do UOL tem uma seção de famosos e a coluna dele fica lá, visível para quem estiver interessado em ler as suas críticas de natureza socioculturais. Aqui tem um exemplo de artigo, gente. Olha o que eu falei a vocês do título, ele chama atenção, ele é atraente, ele permite instar no leitor o interesse de compreender a crítica ali em questão. Você tem aqui todos pela educação ou pelo mercado? Todos pela educação, só para situá-los, é uma organização de natureza privada, sem fins lucrativos, que é estruturada com investimento privado direto de grandes empresas como grupos não, grupos de mercado mesmo do país, como a JBS, a Ambev, por exemplo, a Unilever do Paulo Lemann, essas e outras empresas aí que destinam verbas que seriam convertidas em impostos para essas instituições que vão atuar em políticas públicas voltadas para a educação, especificamente no caso
da Todos pela Educação. Nesse texto, o articulista vai questionar uma crítica feita pela presidente executiva da Todos pela Educação sobre a questão do custo-valor aluno de cada contexto, se realmente isso é excludente ou não. Ele vai estruturar aqui tanto os dados de uma fala anterior, quanto a questão do próprio custo desse setor no quesito do próprio MEC mesmo, do Ministério da Educação. E dentro dessa discussão ele vai trazer outras falas de autoridade, como a questão das distinções entre organizações, entre outros países, no que tange investimento educacional, e apontar que esse não é um espaço, não é uma discussão meramente voltada para o âmbito da finança, mas entender que isso é um problema de ordem social. Vocês podem ler depois esse texto na sua totalidade, mas o que é interessante perceber, uma menção, como já falei anteriormente, que os textos, este texto não reflete necessariamente a opinião de carta capital. Olha o que eu falei do artigo de opinião. Ele é assinado. Quem fez esse texto foi o autor mencionado lá no início aqui, ó. O nome dele aparece bem aqui no cantinho, a data que foi publicado e tal. Isso quer dizer que se de alguma maneira ele fizesse uma afirmação que não compreende a fala da presidente nesse período da Todos pela Educação, se ela não tivesse afirmado aquilo que foi mencionado aqui, ela teria direito de resposta e ela poderia até processar se fosse uma fala pejorativa o autor do texto e não a organização, ok? Texto aqui do Felipe Neto, falando do Felipe Neto, que escreve. Lembra que eu falei a vocês que o artigo de opinião vai de não importa o tema, você tem colunas dos mais variados assuntos. O Léo Dias, colunista do UOL, ele vai escrever sobre o Felipe, falando como o Felipe se tornou o ombudsman do Brasil. Para quem não sabe, o ombudsman é um profissional da área de comunicação contratado para fazer autocrítica para a empresa, da empresa, na verdade. Então, ele vai avaliar se, por exemplo, se fosse da Folha de São Paulo, do UOL, ele é contratado pela empresa para avaliar se as reportagens, as notícias produzidas, se o conteúdo feito pelaquela organização está atendendo aos interesses preconizados pela empresa e também atendendo aos interesses dos consumidores, que no caso seriam os assinantes ou as pessoas que leem os materiais publicados. Por exemplo, só para vocês perceberem a importância desse profissional. No Brasil, quem se destaca como quem tem o profissional dedicado é a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem uma jornalista que ela é o ombudsman do jornal e ela vai avaliar, a partir dos comentários dos leitores, dos assinantes, se as reportagens elas estão de fato respondendo ao que o manual do jornal preconiza, que é a imparcialidade, a objetividade, o respeito pela veracidade do conteúdo, certo? Então, esse profissional vai avaliar e vai publicar um texto de opinião levando em consideração todas essas falas. Zé Nelson, você quer dizer que ela é uma profissional contratada para falar mal da empresa, ela mesma, trabalhando e recebendo? Sim. Agora, claro que vai de lugar para lugar, gente. A Folha de São Paulo se destaca porque o profissional contratado para exercer esse cargo, ele vai trabalhar dentro de um regime de tempo pré-estabelecido. Ele não pode ser removido de lá. Ele é eleito com uma eleição direta, se eu não me engano, acho que é indireta, não tenho lembrança direito, mas ele vai ficar, por exemplo, por um ano. Dentro de um ano ele vai exercer aquela função, e se ele fazer um texto que questione ou critique de forma negativa, o texto deve ser publicado, porque o objetivo da presença desse profissional é mostrar como o respeito pela verdade, pela autocrítica, em termos de defesa pela veracidade do conteúdo, é uma premissa do jornal. Então, o fulano de tal é jornalista e fez uma reportagem para deslegitimar a imagem de cicrano de fulano. Se todos os eleitores se juntarem, fizerem críticas e falarem isso, ela vai publicar isso lá na página da Folha. E aí as pessoas provavelmente vão usar isso para falar mal, mas é uma forma do jornal demonstrar esse compromisso com o conteúdo. Nesse texto, o Léo Dias vai questionar a soberba do Felipe, né, que o Felipe é um fenômeno social de fato e ele cresceu com isso, só que de algum modo em sua carreira o Léo Dias vai apontar que ele se tornou soberbo e está isolado e hoje fica fazendo autocrítica e no final das contas ele faz uma conclusão apontando para que ele acorde para a vida aí
compreenda que isso não é tão bom assim como ele está pensando. Olha que interessante o uso das palavras, né? Poucos teriam a capacidade de olhar para trás, admitir os erros, mostrar que evoluiu e que mudou a maneira de pensar. Ele fez uma limpa no seu passado, tirou todas as provas existentes contra si próprio e se detonou da mesma maneira com que ele acabou com a carreira do Biel, por exemplo. Inclusive, na época que teve a reportagem sobre o Biel, que ele fez um comentário soberbo contra a jornalista, não só com ela também, mas com o Pyong mesmo no Big Brother, o, o Felipe Neto se destacou justamente por esse papel de atiçar a opinião pública com seus comentários e, a depender do caso, da situação, contribuir para, de algum modo, detoná-los socialmente. A galera chama de cancelamento social, né? Que é uma expressão agora utilizada pela mídia. Ele é tão gênio que o Léo Dias aponta aqui no texto que o irmão dele, que tem aquele boneco chatíssimo, acho que é o Lucas Neto, tornou-se a Xuxa do século XXI. Usando marcadores de palavras e expressões que fazem parte do contexto da vida do Léo Dias e do perfil de coluna, você vai perceber que esse autor em questão ele vai tentar expressar o seu ponto de vista. Zé Nelson, mas você não está dizendo que o texto de opinião tem que ter fala de autoridade? Depende do tema. Por exemplo, esse aqui ele está falando sobre cultura pop, sobre famosos, mas você percebe claramente que é um artigo de opinião, uma vez que ele faz uma afirmação dizendo que o Felipe é um ombudsman do Brasil e essas super críticas que ele fez, de algum modo, foram negativas para muitas pessoas, no que tange a questão da fama e do currículo pessoal. Vai de autor para autor, de perfil e de coluna para coluna. Aqui tem outra do Pondé, a gente viu lá no slide anterior, né? Olha o que eu falei a vocês da assinatura. Luiz Felipe Pondé, aparece aqui a menção, tem a foto dele, o título com a pequena descrição no final. No site aparece dessa mesma forma, gente. Luiz Felipe Pondé, escritor, ensaísta, autor de 10 Mandamentos e Marketing Existencial e doutor em Filosofia pela USP. Nesse texto, olha o que eu falei para vocês, lembra da questão da estrutura dos parágrafos? O artigo de opinião não é igual à redação, que tem de 4 a 5 no máximo. A redação tem 4 parágrafos, em alguns casos tem 5 se for 2, 3 desenvolvimentos, por exemplo. Mas o artigo de opinião tem uma liberdade maior de construção. Você pode partir até 6, 7, depende muito do texto, do autor, melhor dizendo, e do periódico que está publicando. Esse aqui tem mais. Olha quantos parágrafos ele possui. Aqui nesse texto ele vai questionar a forma como a pobreza se tornou uma tendência em termos de pauta discursiva e midiática para ricos e famosos, uma vez que eles têm dinheiro. Então, na quarentena não é um problema para esses sujeitos, eles têm condições de se manterem financeiramente quando comparados às pessoas pobres que, por falta de condição financeira e pelos desafios de sobrevivência nas mais diversas localidades, isso não seria um atrativo. Por exemplo, aqui, ele traz essa abertura, a gente vai ler só 2 parágrafos só para ter uma noção. A quarentena virou tendência de comportamento. O chique é estar de quarentena brincando de aspirador de pó, conversando com plantas, cozinhando brócolis, fazendo yoga e lendo russos. Não fazer quarentena é coisa de pobre, bolsonarista, ignorante, fumante. De repente, o chique é posar de igualdade social e imitar as empregadas enquanto faz live. Peste, Instagram, Word. Peste se vale uma live. Peste que vale uma live. Nesse texto ele vai discutir isso. No final eu acho que é interessante, e você percebe como uma coisa da polêmica, das expressões para... Cara, esse colunista pegou uma pauta fora de sentido aí para poder questionar a questão das pessoas que têm ganhado rentabilidade financeira com a pandemia. Toda a escolha da polêmica, dos argumentos e a apresentação dos fatos vai fazer com que aquele texto ele seja interessante para o leitor e também atraia outros possíveis leitores que, ao verem aquele título, aquela chamada de parágrafo introdutório, percebam se de fato aquele conteúdo é relevante para a leitura. Simplesmente o cara escreveu um artigo ali dizendo, eu vou ler. Não é todo o texto que é lido. Difere, vai variar de perfil, do tipo de coluna, se é uma coluna de política, de moda, de cultura, se o interesse do leitor por aquele tema e se de fato o texto atrai. Por exemplo, você vai ter textos que a pessoa só lê uma vez, cara, um texto horrível, não gostei desse colunista não. Fala nada de política aqui, nem parece que é uma coluna de política, tem toda essa coisa envolvida. Ele encerra dizendo, encaremos os fatos, no Brasil só a classe média alta e alta podem fazer
Quarentena, só eles têm reserva financeira. A esmagadora maioria da população vai pedir esmola, seja do Estado, seja nas ruas. A pobreza no Brasil faz da quarentena uma tendência de comportamento dos ricos e famosos. Perguntar por que os pobres não fazem quarentena e perguntar por que eles não comem bolo já que não tem pão. Então você tem essa crítica sobre um problema do cotidiano a partir de marcadores de palavras e repertórios distintos, de áreas até desconexas, para instigar no leitor o próprio processo de raciocínio crítico. Depois dei uma lida no texto como um todo, para vocês entenderem a noção da crítica feita pelo Pondé aqui sobre a pobreza e a quarentena, para vocês perceberem como é que ele fez esse encadeamento das ideias. Nem tudo é de graça, show. Lembra que eu falei a vocês que nem todo espaço do jornal é gratuito? Existem assinaturas e limites de acesso. Por exemplo, só para vocês terem ideia de como esse processo funciona, o Nexo, por exemplo, ó, R$ 12 por mês, anual 120. Então você tem um limite de textos que você pode ler. Quando você excede isso, você é bloqueado. Você pode até clicar no link, mas toda vez que você clica, passa-se 2 ou 3 segundos, já aparece uma tela dizendo que você tem que fazer o login ou pagar a assinatura. Aqui, por exemplo, no Estadão, você tem os valores e ele vai definir basicamente o que que você vai receber, ou você vai ter direito de acesso a depender do pagamento que você ofereça, ou você escolha. A carta, por exemplo, também tem pagamento. Vocês podem dar depois só para ver os valores, mas basicamente é entender a noção que nem tudo é gratuito no âmbito do jornal. Você tem notícias que são para as pessoas que são assinantes, reportagens para assinantes e as reportagens abertas para o público. A Folha de São Paulo, por exemplo, te dá um limite de 5 textos por mês, caso você não seja assinante. Esses textos englobam reportagens e notícias. No entanto, as colunas, algumas, elas, por exemplo, são fechadas apenas para quem é assinante do jornal. Se você não for, você pode até clicar no link, mas você não conseguirá visualizá-lo. Ó, inclusive eu trouxe até o Correio, gente. O Correio, que é um portal conhecido aqui na Bahia, muito utilizado em Salvador, ele também é pago. Tem, por exemplo, algumas colunas que elas são fechadas apenas para assinantes. Percebam como é que funciona o âmbito do jornal, é só para vocês entenderem como é que essa noção de mercado, mercado editorial, mercado da informação, da imprensa como organização e veículo de informação, ela é concebida aí, organizada. Trouxe 2 questões aqui só para vocês perceberem, mas antes de respondê-las, lembrem-se que o artigo de opinião, quando ele aparece nas provas, ele geralmente está articulado tanto para pedir a compreensão do autor do texto, que é para que você perceba qual era a intenção do autor ao fazer aquela produção textual, qual era a tese do autor, ou partir do princípio da interpretação textual. A partir do texto, qual é a noção que esse autor quer trazer para os leitores? E essas noções vão aparecer por meio das alternativas. Então, percebam toda vez que vocês forem analisar qualquer questão de natureza opinativa, se o texto está pedindo para que eu compreenda a visão do autor ou se está pedindo que eu interprete a partir das ideias do autor, que é justamente pensar aquela discussão para além dos limites textuais, certo? Essa primeira questão aqui, vamos ver rapidamente. Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque é objetiva. Lembra que eu falei a vocês do uso da primeira e terceira pessoa no texto, a liberdade que o artigo de opinião permite para o articulista? Ó. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica, não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar. O nós aqui faz o quê? Ele pega não só a fala dele enquanto autor do texto, mas ele chama você para dentro do texto. Todavia, não podemos, eu não posso, eu estou lá envolvido. Tem aquela coisa da característica gramatical aí, do uso da primeira pessoa do plural no texto. E quando a gente vai para as alternativas, o que a gente percebe? Criar relação de subordinação, negado. Não faz isso, uma vez que os dois estão ali envolvidos na mesma linha.
Enfatizar a probabilidade de que toda a população esteja aprisionada às novas tecnologias. Olha o que eu falei a vocês do processo da diferença de compreensão e interpretação. Eu não estou pedindo para que você pense a partir do texto, para além do texto. Estou pedindo que você defina como a escolha das formas verbais ela serve para destacar a intenção comunicativa do texto. Então, essa aqui tem nada a ver. Indicar de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas tecnologias. Olha a marca de novo da interpretação, pensar para além do texto, aparecendo na alternativa. Letra D. Tomar o leitor co-participe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. O que a gente percebe aqui? Tornar o leitor co-participe. Opa! Então eu também estou envolvido. Então não é só o articulista que está falando que ele também toma essas iniciativas, ele também se aprisiona. Eu também faço parte, ele me incluiu nessa discussão. Basicamente é o que é o que o texto faz ao lê-lo e ao relacioná-lo com o enunciado. Então, a letra D seria a alternativa mais correta, ok? Letra E, demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas. Olha o que eu falei a vocês sobre a noção, de novo, a noção de compreensão e interpretação aparecendo na análise das alternativas. Pelo amor de Jesus Cristo, lembrem-se, vou falar aqui de novo, pausadamente. Compreender está relacionado aos limites do texto, ao que o autor queria dizer para o leitor. Interpretar está para além das palavras do autor. Pensar a crítica que ele fez pensando outros espaços, outros limites. O texto falou sobre violência. Então, se fosse um processo de compreensão textual, o autor demonstra isso. Se fosse um processo de interpretação, a partir da leitura do autor, pode perceber que violência gera isso, pode também gerar isso, afetar isso, tá vendo? Olha a distinção, isso é fundamental para lidar com questões de natureza interpretativa, porque se você não consegue perceber isso e fazer a distinção na hora de definir o que é opinião sua e o que é opinião do autor, você coincidentemente terá muito mais chance de errar a alternativa, de ir para a alternativa incorreta. Questão aqui de exemplo. Muito se fala sobre o impacto causado pelas tecnologias de comunicação e de informação nas diferentes mídias. A partir da análise do texto, conclui-se que essas tecnologias, inclusive essa parte eu vou até falar de novo, pelas tecnologias da comunicação e da informação nas diferentes mídias. Isso é uma competência de linguagens da prova de redação do Enem, na parte de língua portuguesa que trabalha variações, trabalha gramática, literatura, arte, educação física, que linguagens engloba esse agrupamento. Tecnologia da comunicação e informação é também um sub-eixo de língua portuguesa, certo? Inclusive aquelas questões que falam sobre redes sociais, tecnologia, uso da comunicação como elemento de transformação social ou de mudança social, aparelhos tecnológicos, essas questões que tratam sobre esses eixos, essas ferramentas de linguagens, elas fazem parte, na prática, desse eixo temático da prova de linguagens. Todas, se você pegar qualquer prova do Enem, vai ter alguma questão falando sobre isso. Então, se eu tenho pelo menos uma noção básica de como o processo funciona, parabéns, você não vai ter dificuldade na prática de compreender o sentido. Claro que é válido lembrar que essas questões, quando aparecem, elas geralmente têm natureza interpretativa, natureza de análise. Você vai ver um texto como esse aqui de exemplo e você vai ser compelido a compreender o sentido a partir do leitor ou interpretar para além do texto que o autor foi colocado ali como o enunciado da questão. Aqui, por exemplo, você tem aí o enunciado pergunta, a partir do texto, o que essas tecnologias poderiam trazer de benefícios ou malefícios possíveis no âmbito das diferentes mídias. Esse texto é da Miriam Leitão, foi um texto publicado em 2012, muito conhecido por sinal. Ela vai falar sobre como
O uso das mídias sociais revolucionou o uso da comunicação, a forma que a informação vai ser diluída, tanto para pensar até o próprio comportamento do jornal. Depois vocês dão uma lida, mas na prática essa questão vai trazer aí quais seriam os impactos produzidos por isso. Letra A. Mantém inalterados os modos de produção e veiculação do conhecimento. Já nega que logo na prática o jornal vai morrer. Embora essa não seja a opinião, ela vai abrir o texto com essa chamada. Letra B. Provocam rupturas entre novas e velhas formas de comunicar o conhecimento. Isso aqui poderia pegar muita gente desprevenida, porque se fosse pegar os principais marcadores, não, se ele está dizendo que o jornal vai morrer e as mídias sociais serão um novo espaço de comunicação, então vai ser mais ou menos essa noção. Mas não era esse sentido. Modernizam práticas de divulgação do conhecimento, hoje consideradas obsoletas, não é essa a intenção, só para vocês perceberem nesse tempo tão mutante em que se tuita para milhares que refutam para os outros milhares o que foi postado nos blogs, o que está nos sites dos veículos online, que chance tem um jornal de papel que traz a notícia estática, uma foto para um infográfico fixo. E ela finaliza, terá mais chance se continuar sendo jornal, justamente porque, embora o processo tenha sido evoluído com o passar dos anos, em termos de difusão desse conteúdo, o jornal ainda cumpre a sua função social, que é informar os seus leitores, trazer a veracidade dos fatos e o esclarecimento das ideias. O que mudou foi a forma de veiculação, mas a sua função comunicativa, a sua função social na sociedade ainda permanece. Ela vai problematizar isso a partir do impacto que as novas tecnologias trouxeram para o papel dessa organização social. Letra C não é porque não tornou-se obsoleta. O último período desse texto nega isso. Letra D. Substitui os modos de produção de conhecimentos oriundos da oralidade da escrita? Claro que não, embora tenha sido uma evolução quanto ao comportamento o uso da imprensa no meio televisivo e audiovisual, como é o caso das plataformas de streaming e YouTube, ele não substitui, ele se tornou mais uma nova forma de se comunicar por meio desses espaços. O jornal também está lá, como está no Spotify, por exemplo, por meio do podcast, como está no Twitter, como está no Facebook, no Instagram, por exemplo. Esses espaços tornaram-se tentáculos do jornal enquanto veículo de comunicação para alcançar os seus possíveis leitores. Letra E. Contribui para a coexistência de diversos modos de produção e veiculação do conhecimento. A alternativa mais correta, uma vez que ela basicamente reforça essa fala aqui. Terá mais chance se continuar sendo jornal. Não acabou, ele apenas encontrou novas formas de se comunicar com seus potenciais públicos. O que nós temos aqui no geral dessas duas questões? Textos de opinião, eles partem de duas naturezas quando são cobrados em provas, ou compreensão, a partir da fala do autor, ou interpretação, pensando para além do texto. Então, se eu consigo analisar as alternativas, identificando o tópico frasal, que é a ideia, a tese, presente em cada um dos textos e dialogo com elas nas alternativas ali apontadas, eu não terei dificuldades de encontrar a alternativa correta. Por último aqui, gente, quem lembra desse personagem? Sex Education, saudades, daqui a um ano talvez, a próxima temporada. Ela basicamente sintetiza uma dúvida muito frequente entre os alunos, diferenças entre artigo de opinião e redação argumentativa, porque não é a mesma coisa. Aí eu coloquei alguns pontos aqui cruciais. Primeiro, a linguagem. A redação tem uma estrutura organizacional. Eu estou aqui utilizando como parâmetro o modelo Enem. 4 parágrafos. Evitar o uso da primeira pessoa do singular. Eu acho, pelo amor de Deus. O artigo de opinião não há uma regra específica do uso de parágrafos. Vai depender sempre do local de circulação. A linguagem ela é formal por natureza nas duas, mas dependendo do periódico, o artigo de opinião, você tem uma liberdade de ter marcas de pessoalidade. Contexto de circulação. A redação está no âmbito escolar, então ela basicamente circula só dentro desse espaço. O aluno escreve, o professor lê, às vezes compartilha entre os alunos. O artigo de opinião, quando publicado na internet, ele está aberto para todos. Todo mundo tem acesso. E se for uma pauta, for um tema de interesse mundial, por exemplo, de um público ou de um nicho específico, ele pode se popularizar e você virar uma celebridade textual. Então, o público ele tem N interlocutores. O que vai servir para pensar o que seria público-alvo talvez sejam as pautas de interesse. Por exemplo,
Zé Nelson está escrevendo uma coluna sobre educação. Galera que gosta de educação, pedagogo, pessoas, pesquisadores da área de educação que conhecem Zé Nelson e soube que Zé Nelson é referência, vão ler os textos de Zé Nelson ou vão chegar ao conhecimento de cada um deles que Zé Nelson está escrevendo texto de educação, porque a coluna de Zé Nelson é só sobre educação, certo? Então o público vai estar ligado ao nicho e para qual seria o que a gente chama de leitor imaginário desse texto. Estrutura textual, redação, 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Artigo de opinião apresenta a mesma margem, diferença que você tem uma abertura, uma liberdade para passar desse número de parágrafos. No entanto, é muito comum você ver aí esse mesmo molde sendo aplicado na maioria dos textos. Diferença é que na redação é obrigatório no máximo 4, 5 na, no artigo de opinião, você é livre para fazer isso. Claro, sempre levando em consideração as características do portal para quem você escreve ou o objetivo do seu texto. Não adianta escrever muito se não tem nada de interessante ali, ou se são apenas divagações pessoais sem fundamentação teórica envolvida. Objetivos e intenção comunicativa basicamente está relacionado aos interesses por trás daquele assunto em questão. Simplesmente escreve sobre qualquer coisa. O artigo de opinião ele vai pegar uma pauta polêmica, alguma coisa que faça parte do cotidiano social e por meio de um título chamativo, uma, um endossamento de dados ou falas de autoridades que reforcem isso, você vai defender um ponto de vista ou refutar dentro dele também ideias que vão de encontro às que você adotou. Então vai sempre variar de perfil para perfil. Se você consegue fazer isso com maestria, parabéns, você escreveu um artigo de opinião de êxito. Uma redação, na prática, vai ser bem diferente. Você tem um objetivo específico, que é responder uma proposta, tema apontada ali, os textos motivadores são norteadores, e você precisa responder o comando que aquela proposta te pede, né? Aquele comando enunciado. Se você fez isso, sustentou dentro dos critérios que a banca ela está enunciando, parabéns, você fez uma boa redação. Lembrando, de novo, isso aqui é importante, a questão da pessoalidade vai depender de um para outro. A redação sempre é formal. O artigo de opinião, na prática, também é, mas dependendo do periódico, do local, você vai ter a presença de marcas de oralidade, por exemplo, no texto. Embora o privilégio sempre seja pelo formalismo da língua. Pessoal, então é muito importante que vocês se atentem às características que diferenciam o artigo de opinião, certo? Inclusive, contexto de circulação, a questão da assinatura que o artigo de opinião ele apresenta, entender que existem perfis de coluna e perfis de organização textual, que não há um padrão específico de estruturação das ideias, vai depender sempre do perfil do articulista, e mais do que nunca, entender que a natureza argumentativa, a própria defesa do ponto de vista é um aspecto preponderante no artigo de opinião. No entanto, ele vai sempre utilizar recursos externos para endossar essas ideias, trabalhando com temas polêmicos, temas do cotidiano ou temas relacionados ao perfil de escrita desse autor, certo? Okay? Mas lembre-se, quando publicados em periódicos, é de inteira responsabilidade do autor do texto e não daquele que está ali sendo como responsável apenas como suporte de veiculação da informação, como os anteriores exemplos que nós vimos nesta aula. Okay? Qualquer dúvida podem perguntar. Esse é um conteúdo que praticamente aparece em todas as provas de linguagem do Enem, dos vestibulares. Então, entender as noções e fazer as diferenciações quanto às características, contextos de circulação e sentido é fundamental para que você tenha êxito na hora de analisar as alternativas, ok? Um abraço, amores, saudades.